Boa noite, meus queridos e amados irmãos em Jesus Cristo. Estamos mais uma vez aqui, reunidos, para falar o verdadeiro evangelho aos meus irmãos. Aleluia. E para esse vídeo ser divulgado no YouTube. Aleluia. Vamos hoje, aleluia, falar do modelo da Igreja de Cristo. A segunda menção do Espírito Santo que mandou revelar sobre um exemplo da Igreja de Cristo, como era para ser a Igreja de Cristo hoje, nos dias atuais. Aleluia. E Deus está mandando revelar através do seu Espírito aos seus, aleluia, que faz a obra. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Que estou aqui, por exemplo, humilde servo, falho e pecador, inspirado pelo Espírito Santo, vou revelar aos meus queridos irmãos mais um exemplo da Igreja de Cristo. Aleluia. As igrejas de Macedônia. Aleluia. Vamos abrir 2 Coríntios, capítulo 8, meus irmãos, por favor. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 8. Já caiu no versículo. Fiquei meditando mais de uma semana, meus queridos. Aleluia. Na vontade do Espírito Santo. Aleluia. Isso, meu jovem. Isso aí mesmo. Aleluia. Hoje estou com a visita do meu amado sobrinho, Aleph, que participando, está sendo meu cameraman hoje. Aleluia. Está sendo câmera dessa filmagem. Aleluia. Que é para os meus irmãos. Glórias e glórias, aleluia. Meu querido, fecha a porta, por favor, aleluia. Fecha a porta. Aleluia. Glórias e glórias e glórias. Dá uma paz do Senhor, meus irmãos, aqui. Pode, Senhor. Aí, meu querido, fica lá. Aleluia. Em análise, vamos começar o estudo. Em análise, comparando com os dias atuais, o objetivo da igreja de hoje, da mais humilde à mais próspera, ou seja, dos grandes templos aos templos menores. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluia. No mínimo, o objetivo, no mínimo, é a construção do seu templo. Aleluia. Construir onde vai congregar com os irmãos. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluia. Que é toda essa arrecadação de dízimos e ofertas. Aleluia. O foco, aleluia, somente esse hoje é sustentar a obra. Aleluia. Mas vamos ver o que a palavra vai dizer sobre isso. Aleluia. Construir seu templo, enquanto um fato triste, meus queridos irmãos. Um fato triste, que eu vou revelar. Que o Espírito pediu para dizer a vós, meus irmãos. A você, que é do sistema religioso, que está ouvindo isso. Aleluia. Quanto à maioria das igrejas, dos templos, aleluia, dos líderes, focam também a teoria da prosperidade. Aleluia. Eles focam, objetivam a ficar ricos. Aleluia. Obter bens luxuosos. Aleluia. Com a arrecadação de dízimos e as ofertas. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluia. E todos os pastores, para não dizer todos, a maioria, aleluia, dizem que tem que manter a obra, esse dinheiro. Exclusivamente a obra. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Essa arrecadação de dízimos e ofertas, os investimentos, é total na obra. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Pastores e líderes ganhando salários. O Espírito Santo revelou aqui que há pastores, aleluia, líderes, ganhando salários estrondosos. Aleluia. 5 mil, 2 mil, 3 mil. Tem relatos na internet, aleluia, de muitos irmãos que conseguem obter entrevistas dos próprios líderes, dizendo até 20 mil reais de salário a pastores.
do dinheiro da obra de Cristo. Aleluia. Dinheiro dos fiéis. Aleluia. E nenhum centavo, aleluia, vai aos pobres. Aleluia. Vai à viúva, vai ao órfão, ao estrangeiro. Nenhum centavo desse dinheiro. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Por isso, meus irmãos, vamos abordar esse assunto hoje aqui. Aleluia. Vamos tirar a máscara do falso profeta. Aleluia. E vamos levar entendimento para quem não tem. Para quem, para o pastor ou para o membro que está nesse sistema. Aleluia. Entender que não é assim que funciona a obra de Cristo. Que não é assim que é, no caso, aqui já é a igreja de Paulo. Aleluia. Paulo já é o líder das igrejas aqui. Aleluia. Paulo era missionário, ele fazia missões. Aleluia. Mas também ele nomeou pastores. Aleluia. Aqui na mencionada igreja aqui, Tito. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Que vou chegar. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Então, meus irmãos, é isso que eu estou querendo dizer. A obra do Senhor é vasta. Ela não é o objetivo só, o religioso, o bem-estar do obreiro. Aleluia. A obra de Deus não é focada nisso, meus irmãos. Aleluia. A palavra vai mostrar isso. A obra de Deus, ela é ampla. A obra de Deus, ela é rica. Ela não é miserável. Aleluia. Para se obter fundos. A obra de Deus não tem crise igual nós temos. Aleluia. A obra de Deus, ela é ampla, ela é rica. Porque o nosso Deus é rico. Poxa. Eu vou guardar porque não sei se Deus vai dar dinheiro. Meu irmão, nosso Deus é milionário. Nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Aleluia. Vejam só, meus irmãos, minhas irmãs, o que Deus manda fazer com esse dinheiro arrecadado. Aqui, supostamente, eram alimentos, donativos, roupas. Aleluia. Mas vamos focar, meus queridos irmãos e irmãs, como nos dias de hoje. Porque vivemos no tempo da graça. Aleluia. Nós vivemos. E por isso, vamos falar sobre dízimos e ofertas. Aleluia. O que a igreja de Cristo, a igreja de Paulo, fazeria com esses dízimos e ofertas? Como viveu essa igreja de Paulo? Aleluia. Como era a situação financeira dessa igreja de Paulo? Aleluia. Vamos ver certinho, meu irmão, minha irmã. Quem sustentava essa igreja? Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Serve para você, falso profeta, para tirar a tua máscara. E a vocês, meus queridos pastores. Aleluia. Porque vocês, às vezes, estão ensinados errado. Pela teologia da prosperidade. Para a teoria da prosperidade. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Mas a palavra está aqui. E o Espírito revela as igrejas. Aleluia. Eu vou ler nada mais, nada menos que o Espírito mandou e o que está escrito. Aleluia. Vamos abrir então. Em 2 Coríntios 8. Aleluia. Como que era a situação financeira dessa igreja? Da igreja de Paulo? Em relação a dízimos e ofertas. Vamos colocar o dízimo e oferta, arrecadação. Aleluia. Como era a situação financeira da igreja citada? As igrejas da Macedônia. Aleluia. O sacerdote recebia salário? Aleluia. Adquiria bens? Aleluia. Com o dinheiro da obra? Eles viviam no luxo e na prosperidade? Aleluia. Nas custas do nome de Jesus? Como que era a vida dessa igreja? Era dessa forma? Aleluia. Eles recebiam salário? O obreiro? O pastor? Diácono? Presbítero? Recebiam salários? Aleluia. Eles adquiriam bens com o dinheiro da obra? Eles viviam com o dinheiro da obra? Eles enriqueciam com o dinheiro da obra? Aleluia. Como acontece hoje em dia? Porque eles pregam o obreiro de salário. Não, meu irmão, meu irmão. Vou provar isso. Vou provar aqui na palavra. Aleluia. Eles viviam no luxo, na prosperidade. Paulo vivia assim? Aleluia. Nas custas. Eles ganhavam dinheiro nas custas do nome de Jesus? Ficavam ricos em nome de Jesus? Aleluia. Como que é a situação dessa igreja? Essa igreja era próspera? Essa igreja obtinha luxos? Aleluia. Como é a situação financeira da igreja?
Comparando nos dias atuais, de hoje. Aleluia. Como que era essa igreja? A verdadeira igreja de Cristo. Vamos lá então. A palavra vai dizer, meu irmão, minha irmã. Pastores, líderes, Malafaia, Valdomiro, a palavra vai dizer para vocês. R.R. Soares, Papa, a palavra vai dizer para vocês. Aleluia. Sou um blogueiro, mas amado pelo Espírito Santo. Porque minha vida, ela é movida. Deus, Ele me sustenta. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Vamos ler então. Aqui o objetivo, meu irmão, minha irmã, não é atingir ninguém, não. Não é ofender ninguém. Não é injuriar ninguém, não. O objetivo aqui desse pequeno ministério aqui, para os irmãos entenderem. Aleluia. Tá eu e meu sobrinho aqui. Meu sobrinho me ajudando na cenografia. Aleluia. E eu aqui no meu quarto. Quarto da minha casa. Aleluia. Mas é com amor. Para levar a verdade a vocês. Para tentar mostrar, sacudir essas pessoas. Valdomiro, Silas Malafaia. A cair na real. Deixar Satanás envolver seu coração. Aleluia. Se vocês dividissem esse dinheiro. Presta muito bem atenção. Se vocês dividissem esse dinheiro que vocês arrecadaram. Essa fortuna que vocês têm em suas contas. Aos pobres. Não existia fome no Brasil, meus irmãos. Não existia. Aleluia. Agora o sistema do anticristo, do Michel Temer, aleluia. Vocês são falsos profetas. Maçonaria inglesa. Aleluia. Maçonaria era da Dilma francesa. Agora estamos vivendo a maçonaria inglesa. Que estabelece, para mim é ditadura. Para mim é ditadura, tá mandando e acabou. Aleluia. Sistema ditatorial, sistema escravizador. Aleluia. Do anticristo. De Michel Temer, da maçonaria inglesa, que visa os magnatas, aleluia, a classe mais alta, ou seja, rouba diferente, extorque diferente o povo. O que acontece? Eles tiram do pobre para dar para o rico, aleluia. Como a política de hoje, ela visa os altos juros, aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Está aí na própria mídia podre da televisão, aleluia. Você vê, meu irmão, minha irmã? Como o assunto ele se abrange, o assunto ele se abraça. A maldade está em todo lugar. A maldade ela se abraça. E a palavra de Deus explica isso. Serve para vocês também, isso aí. Por que vai tirar do pobre? Para pagar a dívida que foi roubada, que foi extorquida. Por que vocês vão fazer isso? Sendo que a previdência é superavitária. Aleluia. Isso é já conhecimento do mundo, meu irmão. Minha irmã. Todos sabem disso. Tem vários vídeos no meu canal. Eu tô cada vez jogando mais. Facebook, YouTube, tô cada vez jogando mais. Para o meu irmão, minha irmã ficar bem informado. O que a mídia podre não mostra. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Por isso vamos lá, vamos ao Evangelho. Aleluia. Porque o Evangelho também ele serve para a administração do nosso país. Se fosse dessa forma, não teria fome. Aleluia. Se esse dinheiro arrecadado dos impostos fosse distribuído corretamente, como se devia ser, não haveria fome nesse país, meus irmãos e irmãs. Nem no mundo. Não haveria fome. Por isso serve para vocês também, anticristo. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Não só como a besta do falso profeta, mas para o anticristo. Para desmascarar vocês. Aleluia. Se vocês fizessem como a igreja de Cristo fazia, como aquelas pessoas faziam, aquelas comunidades, aquelas cidades, como aqui mencionada, cidades da Macedônia, aleluia, viviam, administravam, viviam na caridade, no amor, aleluia, na partilha, não existiria fome, não existiria, aleluia, miséria, ninguém passava necessidade, aleluia. Vamos à palavra, serve para vocês também, aleluia. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1 ao 5. Como era a situação dessa igreja? Como era a situação financeira? O sacerdote recebia salário? Aleluia. Ele adquiria bens com o dinheiro da obra? Ele vivia da obra? Ele se enriquecia da obra? Como isso que acontece hoje? Aleluia. Ele vivia do luxo e na prosperidade? Nas custas
Eles faziam fortuna nas custas do nome de Jesus? Essa igreja de Cristo fazia? Como vocês fazem hoje? A palavra responde. Aleluia. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Assim diz a palavra do Senhor, está escrito. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. O que eu entendo com isso? O que o Espírito Santo revela? Graça dada por Deus às igrejas da Macedônia. Não havia dificuldade, meu irmão, porque Deus dava o sustento. Deus dava o sustento porque viviam da caridade, viviam do amor, viviam da partilha. Eles viviam do sustento de Deus. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Precisa de algum teólogo para pregar isso, meu irmão, minha irmã? A palavra é clara. Aleluia. Verso 2. Como em muita prova de tribulação, houve abundância de seu gozo. Aleluia. E como a sua profunda pobreza, aleluia, da igreja está dizendo. Pobreza da igreja. Abundou em riquezas da sua generosidade. Aleluia. Olha só como eles viviam. Aleluia. Verso 3. Porque segundo o seu poder, Paulo testifica isso. Aleluia. Ele aprova, ele está de prova disso. Porque segundo o seu poder, e ainda do seu poder, deram voluntariamente. Do pouco que eles tinham, eles davam voluntariamente. Eles viviam um sustentando o outro, da caridade. Dinheiro era arrecadado aqui, já ia dividindo aos pobres. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Eles viviam da caridade, eles eram felizes, gozo, feliz. Ó, verso 2. Como em muita tribulação, houve muita tribulação na igreja, havia tribulação, dificuldade, aleluia. Houve também abundância de seu gozo, houve alegria, a dificuldade não existia naquela igreja. Por quê? Deus sustentava. Eles não temiam, não pelo dinheiro que arrecadavam, eles não temiam porque eles pregavam o evangelho corretamente. Eles pregavam o evangelho corretamente, o evangelho do amor, da paz, da partilha e da caridade. E do amor. Aleluia. Ah, tá difícil. Eles nem ligavam para isso, porque Deus dava sustento. Deus socorria a dificuldade deles. Porque aqui no verso 1 está dizendo: irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus. A graça de Deus está nas igrejas da Macedônia. Aleluia. Dada às igrejas da Macedônia. A graça de Deus está ali. Os olhos de Deus. Deus está inclinado a olhar aquelas igrejas. Por quê? Arrecadava a oferta e os dízimos. Vamos falar disso. É isso que eles faziam. Vamos comparar a igreja de hoje. Aleluia. Como eles sempre falam, também existia o dinheiro. Existia. Existia mesmo. Existia dinheiro mesmo. Existia. Olha o que eles faziam com o dinheiro. Eles não viviam do enriquecimento ilícito, eles não viviam da fraude, eles não viviam do roubo. Aleluia. Esse dinheiro era partilhado aos pobres. Aleluia. Era dado aos pobres. Ah, deu uma tempestade, danificou o telhado. Amém, vamos lá arrumar. Arrumava, faltava. Sei lá, naquela época, meu irmão, era velas, tochas, que iluminavam. Precisava de madeira para fazer, iluminar o barracão. Aleluia. Bancos que quebravam. Aleluia. É mantimento da obra. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Terminou? Ah, os pobres. Dá o resto do dinheiro aos pobres. Não tem que ter fundo, não tem que pagar para pastor salário absurdo. A obra é movida pelo amor, meu irmão, minha irmã. Está aqui escrito. Olha como vivia a igreja. E como a sua profunda pobreza, a igreja era pobre. Tá filmando direitinho? A igreja era pobre. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluia. A igreja era pobrezinha. Só que ela abundava em riqueza de generosidade. Aleluia, de amor. Tá passando fome? Não, não vai passar fome aqui não.
vai lá, dava o sustento para a pessoa. É assim que tem que mover a obra de Deus, meu irmão, minha irmã. Aleluia. Verso 3. Por quê? Segundo o seu poder, Paulo testificou. Ó, o que eu mesmo testifico. Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios. Aleluia. Testificando. Aleluia. E ainda, acima do seu poder, deram voluntariamente, através da pobreza que a igreja se encontrava, eles achavam jeito de doar ainda. Aleluia. Ninguém passava fome. Ninguém passava necessidade. Aleluia. É o que acontece ao contrário. Hoje é tudo ao contrário. O membro sustenta pastor. O membro sustenta a igreja. Aleluia. O membro constrói cidade mundial. O membro constrói o templo de Salomão. Gente, não é assim que funciona. O obreiro dá a vida pela ovelha. O pastor dá a vida para a ovelha. Está completamente errado. Não estou aqui para tacar o pau em ninguém, não. Para abrir seu olho, chamar você para graça. Pelo amor de Deus. Lá em Malaquias Deus fala: não roubarás nos dízimos das ofertas. Porque Deus está mostrando a vocês, falsos profetas, fazer o que Paulo estava fazendo aqui, ó. Como tem que ser igreja. Aleluia. Como tem que ser a verdadeira igreja de Cristo. Aleluia. Glórias e glórias. A Daiane chegou? Costa a porta. Aleluia. Desviam da graça, da generosidade. Aleluia. Agora verso 4. Aleluia. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço, que se fazia com os santos. Aleluia. É o que eu estou dizendo. A obra ela é mantida. É o que está dizendo aqui. Pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação deste serviço. Aleluia. Que se fazia para com os santos. Sustentava a obra também. Aleluia. Mas a obra de Deus é movida pela caridade. Aleluia. Esse dinheiro tem que ser dividido. Tirar a pobreza da cidade, das comunidades, dos membros. Aleluia. Verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos. Aleluia. Mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor. Aí a confirmação. Aleluia. E depois a nós, sustentava a obra. Paulo está dizendo. A nós aqui, aos pastores, ao líder, sustentava a obra. Aí Paulo deixou uma igreja e sustentava aquela igreja. Aleluia. E pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Aleluia. Eles obedeciam a Deus. Depois faziam a obra. Aleluia. O que Deus manda fazer? Caridade. Deus ele manda dar aos pobres. Jesus ele manda dar aos pobres. Aleluia. Aí sustentavam a obra pela vontade de Deus. Olha, deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aleluia. A oferta existia. Aqui está dizendo aqui, depois aos santos, a nós, no caso, Paulo dizendo, ele era obreiro, ele era missionário, ele era o líder da igreja. Aleluia. Havia mantimento na sua obra. Só que ele não vivia de salário. Consertava alguma coisa. Não sei lá o que podia existir naquela época. Telhado já existia. Telhado, chovia, quebrava o telhado. As tochas, era tudo de fogo, não existia na cidade. Aleluia. A cidade foi descoberta depois. Aleluia. Bancos de madeira, quebrava. Aleluia. Porta quebrava. Aleluia. Aí é sustento da obra. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. É assim que vivia a igreja. É assim que é a situação financeira da igreja. Ninguém ali comprava bens, não, com dinheiro. Ninguém ali usava o dinheiro da obra. Aleluia. Era mantida a obra de Deus, como está dizendo aqui, eu acabei de ler. Era mantida essa obra. Aleluia.
era doado aos pobres. Aleluia. Eram em caridade. Eram divididos aos pobres. Aleluia. O que era a prosperidade daquela igreja? O que eles prosperavam? O que eles tinham em abundância naquela igreja? Aleluia. Já está chegando a minha filhota. Qual era a prosperidade? O que lucrava essas igrejas? Aleluia. Comparando os dias de hoje. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Estava citada a igreja da Macedônia aqui. Comparando com a igreja de hoje. O que eles prosperavam? Fazendo segundo a ordem de Deus. Fazendo segundo o que Deus manda. Ó, vejam só. O que o povo e os cristãos tinham em abundância. Aleluia. O que eles aprendiam. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Nessas igrejas. Vejam só, meus irmãos. Qual era a prosperidade dessa igreja e do povo? O que eles tinham em abundância? Cultuando daquele jeito ali. A obra sendo movida da caridade. Doando aos pobres. Gastando na obra o que é necessário. E doando aos pobres o dinheiro. Viveram na caridade. Qual que era a prosperidade que eles tinham? Nossa, será que eu vou prosperar fazendo isso? O que eles tinham? Aleluia. Glórias e glórias. Aleluia. O que eles lucravam? O que lucrava essas igrejas da Macedônia? O que o povo e os cristãos tinham em abundância? Aleluia. É fácil responder isso. O que eles aprendiam nessas igrejas? Olha que maravilha, meu irmão. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, para quem quer viver uma vida com Deus, vai abandonar esse sistema religioso. Ou você que está cultuando aí, pastor ou pastora, diácono, obreiro, enfim, fazendo essa obra imunda de Satanás aí. Vocês vão abandonar essa obra e vai partir para o Evangelho. A obra verdadeira. Aleluia. E você que também está no banco. Vocês vão ver. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. 2 Coríntios 8, versos 6 a 8. Vamos lá. De maneira que exortamos a Tito, que, assim como antes tinha começado, aleluia, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundais, aleluia, glórias e glórias, aleluia, em fé, em palavra, em ciência, em toda diligência e em a vossa caridade para conosco, caridade para conosco, assim também abundeis nesta graça. Aleluia. Não digo isto, Paulo dizendo, não digo isto como quem manda, aleluia, mas para provar, Paulo está provando, pela diligência dos outros, a sinceridade da vossa caridade. Aleluia. O que eles eram movidos, meus irmãos? Amor, paz, caridade, diligência, ciência. Deus dava revelação, Deus dava conhecimento, Deus deixava faltar o pão de cada dia. Aleluia. Fé. Aleluia. É isso. Glórias e glórias, aleluia. Esse povo não era povo ambicioso. Esse povo não era o povo da teoria da prosperidade. Era verdadeiros adoradores. Aleluia. É o modelo da igreja de Cristo. É o modelo de membro de Cristo. É o modelo de obreiro de Cristo. Modelo de pastores de Cristo. Aleluia. A obra de Deus é movida pela caridade. Como aqui está escrito. Aleluia. Sinceridade da vossa caridade. Paulo testificando. Aleluia. Olha que coisa linda, meu irmão, minha irmã. Ninguém passava fome. Ninguém passava necessidade. Não faltava pão. Aleluia. Não tinha pobreza, não tinha miséria. Aleluia. Oi, minha filha. Fecha a porta, por favor. Arif. Ô, Arif. Arif. Fecha, por favor. Fecha a porta. Aleluia.
O cinegrafista me abandonou aqui, mas tá bom. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Vamos lá então. Vamos continuar aqui. A obra era movida na caridade, no amor, meus irmãos. Aleluia. Olha que maravilha. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Quem que era o cabeça dessa obra? Aleluia. E quais os ensinamentos dessa igreja, da verdadeira igreja de Cristo? Verdadeiro ensinamento que tem que ser dado hoje. Quem tem que ser o cabeça da igreja hoje? Aleluia. Quem? Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Quem era o cabeça nessa igreja de Macedônia? E quais eram os ensinamentos da igreja? Aleluia. Dessa igreja da época. Que teria que ser como hoje, só que não é, meu irmão, minha irmã. Essa igreja não existe caridade. Essa igreja não existe amor ao próximo. Essa igreja não existe fraternidade, como dizem. Por aí, CNBB da vida. Não existe isso aí. Só pede para doar, só. Só depositar no banco. Mas para onde vai esse dinheiro não vai, a gente não sabe. Não atacando ninguém. É fato. Aleluia. É pegar e fazer. Pegar e fazer a obra. Tem um relato no meu canal. Aleluia. Da verdadeira igreja de Cristo. É a Assembleia, mas não me lembro. É do Rio de Janeiro, aquela igreja. O pastor me lembra o nome também. Mas está no meu canal. Aleluia. O pastor faz casa com o dinheiro do dízimo da oferta. Mantém a sua obra, que ele é um pastor prudente. Ele mantém a sua obra. O que precisa trocar, precisa material de limpeza, papel, enfim. Luz que queima, ele mantém a obra. Acabou de fazer isso aí, vai lá e dá esse dinheiro. Ele é distribuído para fazer casas populares. Aleluia. Para o membro que não tem onde morar. O dinheiro da igreja é feito casas. As pessoas adquirem de graça. Aleluia. Aí, ó. É o verdadeiro exemplo da igreja de Cristo. E é feito cada vez mais. Não é dado um tempo para o membro, olha, você vai ter 6 meses, aí você se vira. Não. Ele vai fazendo cada vez mais. É o dinheiro da obra, de dízimos de oferta. É o que tem que ser feito. Que essa igreja que fazia, ó, ninguém passava fome, ninguém ficava debaixo de Ninguém acontecia isso. Ninguém tinha miséria. Ninguém vivia na rua. Porque o dinheiro era dado aos pobres. Oferta e dízimo era dada aos pobres. Aleluia. Viúva, órfão, estrangeiro. Perdão. Viúva, órfão, estrangeiro. Aleluia. Vamos continuar. Quem que era o cabeça dessa igreja? E quem que tem que ser o cabeça hoje? Aleluia. Da igreja atual. E os ensinamentos? Aleluia. Dessa igreja? Tem que ser igual da igreja de Macedônia. Qual que era o ensinamento da igreja de Macedônia? O verdadeiro. Quem era o cabeça verdadeiro? O que ensinava verdadeiramente para o povo nessa igreja? A palavra responde. Aleluia. 2 Coríntios 8, verso 9. Aleluia. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem que era o cabeça? Jesus Cristo. Que sendo rico, aleluia, por amor a vós se fez pobre. Olha o ensinamento. Olha o ensinamento. Para que, pela sua pobreza, enriqueceis. Esse é o ensinamento. Doar, partilhar, dividir. Jesus ensinou isso. Jesus ensinou a apanhar e ficar quieto. Não revidar. Jesus ensinou a amar o inimigo. Jesus ensinou isso. Curou cego? Curou. Amém, aleluia. Prega o evangelho corretamente. Aí
Eu provo, faço uma prova com vocês. Seja diácono ou pastor, prega o verdadeiro evangelho. Eu quero ver se vocês não vão estender a tua mão, você ver que você não vai curar algum cego. Pela palavra de Jesus, pelo Jesus o cabeça da igreja. Não homens. Não homens. Carnais. Falsos profetas. Jesus. Ele é o cabeça. Agora vende toalha do homem, vende travesseiro do homem, vende cunhado e pedreiro do homem, sinal maçônico, né? Vende esquadro do homem. Aleluia. O Hortão, meu cinegrafista. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Olha o ensinamento. Ele, sendo rico, se fez pobre. Por amor de nós, se fez pobre. Deus não precisava de tudo isso. A humilhação que ele passou. Aleluia. Deus não precisava. Mas ele fez isso por amor. Agora Deus está mostrando para você amar o teu próximo. Dividir. Você, igreja, arrecadou, divide ao pobre. Olha só como... Olha como o jugo de Deus é leve e o fardo dele é suave. Jesus não está mandando você se sacrificar. Ele já morreu para isso. Você se sacrificando, você vai ser Jesus? Você vai cancelar o sacrifício dele? Nunca. Nem com dízimo, nem com oferta, nem com 10 veio o dízimo. Pô, você tem que dar 10% para Deus. Ele deu 1.000, já deu 1.000. Você tem que dar 10% para ele. Ué. Olha, eu te dei 100, hein? Olha lá, meu pai. Ele deu 1.000 para você? Como que ele está devendo ainda? Você não tem que esperar, meu irmão, minha irmã. A oferta é por amor. Amor, dá por amor. Olha aqui. Jesus era rico, por amor de vós, nós. Se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Vem aqui. Vem. Meu amor. Amor do Pai. Te amo, hein? Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A pepita. Pega a pepita pra ela. Agora tem que fazer... Vai lá, a Fia vai pegar a pepita. Lá na sala tem uma pepita. Vai lá buscar. Uma pepita. Aleluia. Vamos continuar aqui. Lava ela primeiro. Aleluia. Fecha a porta, por favor. Olha, fecha a porta. Aleluia. Vamos continuar aqui. É isso, meu irmão, minha irmã. Vai lá com ela. Aleluia. A igreja da Macedônia. Falamos de dízimos e ofertas. Aleluia. O dinheiro arrecadado era usado somente na obra? Aleluia. Esse dinheiro é usado só na obra? Agora vem o checkmate. A verdadeira igreja de Cristo. Não é a igreja A, B, C, D, de Vardomiro, de Silas. Não. A igreja de Cristo. Aleluia. Esse dinheiro era arrecadado, era usado somente na obra? Só poderia ser usado para manter a igreja? Esse dinheiro é para isso? A palavra vai responder. 2 Coríntios 8, de 10 a 14. Assim está escrito. E nisto dou meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes. Aleluia. É o tempo da igreja. 1 ano havia sido montada a igreja. Aleluia. E não foi só praticar. Aleluia. Mas também querer. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Agora, porém, completai também
ou já começado. Para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também cumprimento segundo o que tendes. Aleluia. Por quê? Se há prontidão, aleluia, de vontade, será aceito segundo qualquer que tem. E não segundo o que não tem. Aleluia. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Ou seja, quem tem, aleluia, está acima do outro. Não, tem que ter humildade. Porque quem não tem, amém, é a mesma coisa. Aleluia. Vejam só. Mas digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Não. Mas para igualdade. Verso 14 agora. Mas para igualdade. Neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros. Aleluia. Aleluia. O dinheiro não era só para a obra. É para dividir aos pobres. Aleluia. Aí, ó. Tá, supra a vossa falta e haja igualdade. Aleluia. Esse dinheiro da igreja, supostamente o dinheiro, comparado nos dias de hoje, ele era dividido aos pobres, esse dinheiro. Aleluia. Era dado aos pobres. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Não tinha exclusividades. Não tinha ter que pagar para o pregador vir pregar. Não tinha trazer estrangeiro para vir pregar. Não tinha isso. Era tudo amor, era todos iguais perante a obra de Deus. Aleluia. Mantia-se a obra, mas também, aleluia, o dinheiro era dividido aos pobres. Por quê? Vejam só. Mas para a igualdade, ó. Eu vou voltar um pouquinho mais. Mas, não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Ou seja, Paulo não está dizendo isso para quem não tem. Paulo não está dizendo isso para quem tem alívio, quem não tem opressão. Paulo está dizendo isso aí, aleluia, mas para ter igualdade. Paulo está dizendo ao contrário, aleluia. Paulo está dizendo que tem que doar aos pobres, ó, para que haja igualdade, ó. Mas para a igualdade, para que se... Paulo está falando com os ricos, que doem aos pobres. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Para que haja igualdade neste tempo presente. A vossa abundância supra a falta dos outros, olha. A vossa abundância supra a falta dos outros. Para que também a sua abundância, aleluia, supra a vossa falta. Aleluia. O dinheiro tem que ser dividido. E haja igualdade, todo mundo fica igual. Todo mundo haja mantimento, todo mundo tenha comida, o que comer em sua casa. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. É isso, meu irmão, minha irmã. O dinheiro da igreja de Cristo não era só para manter a obra. Não era para pagar para pastores. Não era para trazer obreiros de outro país. Não era para ter riqueza na igreja. Não era para ter estátuas. Não era para construir templos luxuosos. O dinheiro não era para isso. Era para manter a obra, sustentar a obra. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. E o dinheiro ser doado aos pobres. Aleluia. Dividido aos pobres. Agora, meu irmão, fique bem frisado. Tem igrejas pequenas que não têm condições. Aleluia. A arrecadação é pouca. Isso, meu irmão, minha irmã, é o que o Cristo Jesus manda fazer em sua palavra. Precisa de cadeira? Compra aquela cadeira. Precisa pagar o aluguel da igreja? Ou aluguel da igreja. Paga o aluguel da igreja. Sobrou R$1, dá aos pobres. Sobrou 20 mil, divide aos pobres. É isso que vai acabar a fome no mundo, meu irmão. É para isso que serve a igreja. É para isso. A igreja seria Cristo na terra. Nós que fazemos a obra, temos que ser representantes de Cristo. Eu vou chegar nesse assunto aqui. Aleluia. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é vasta. Aleluia.
Vamos partir para outra questão, outro apontamento do Espírito Santo. Porque tudo que está escrito em meu esboço é apontamento do Espírito Santo. É o que ele manda questionar a igreja, essa igreja paganizada. Questionar os irmãos, aleluia. Às vezes meu irmão, minha irmã via, mas Davi tem 2 livros, 2 Bíblias. Não. Um é o esboço. O que o Espírito marca, o Espírito fala, eu marco. Senão eu esqueço. A cabeça do homem é falho. Aleluia. Porque o Espírito de Deus é como o vento. Ele vem, ele é poderoso. Tem que ficar esperto. Pegou, marcou, aleluia, amém. Vamos partir para outro assunto. As igrejas da Macedônia, aleluia, citadas por Paulo, são totalmente diferentes, isso é óbvio, aleluia. É ao contrário, a maioria das igrejas do sistema religioso de hoje, aleluia. O objetivo dessas igrejas citadas por Paulo, a igreja da Macedônia, era a caridade, era a igualdade, era o bem-estar das pessoas, aleluia. Era pregar o verdadeiro evangelho, aleluia. Era dividir, doar, compartilhar aos pobres, aleluia. Toda a arrecadação, todos os dízimos e ofertas. O objetivo era pessoas em geral, aleluia. Era salvar pessoas, aleluia. Socorrer pessoas, aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Aqui o Espírito Santo mandou eu afirmar. Aqui o Espírito está mandando dizer que vocês têm que fazer isso, igrejas. Ô pastores, aleluia. Ô diáconos, ô presbíteros. Alguém vai ver esse vídeo. Vocês têm que fazer isso, ó. Aleluia. Entregar a obra na mão de Deus. Deus, ele é poderoso. Ele é Deus. Deus, ele está em todo lugar. Ele é poderoso. Aleluia. Deus, ele bota um até para dar água pro pastor. Só para dar água ali. Deus, ele bota um só para ficar na porta. Deus, ele bota um só para as crianças dentro da igreja. Deus, ele bota um só para ficar na porta, para olhar as crianças, para não sair para a rua. A obra de Deus é vasta. Deus não precisa aquela correria. Ah, eu preciso ministrar a palavra na África. Igual um amigo meu, não vou citar nome, que me questionou, pastor de verdade, aquele que vai lá, ó. Vai lá na África pegar a palavra. Não, meu irmão. Não é assim. Você tá assim, meu irmão, você está limitando o tamanho de Deus. Deus, ele põe o que ele quer lá na África para pregar. Deus, ele fez uma jumenta falar. Aleluia. A obra de Deus é imensa. Aleluia. Eu falo na autoridade do Espírito Santo. E pelo sangue derramado pelo nosso Salvador. Aleluia. Que morreu por mim e por nós. Pela tua palavra que está escrito. Aleluia. Por isso, esse recado aqui é para vocês, igrejas. Era caridade, as igrejas da Macedônia. Aleluia. Igualdade, todo mundo igual. Caridade, igualdade. Pessoas em geral, o bem-estar das pessoas. Era pregar o verdadeiro evangelho. Dízimos e ofertas era para dividir aos pobres. Aleluia. Era salvar almas. Em geral. Aleluia. Aleluia. Agora a palavra vai dizer. Aleluia. 2 Coríntios 8, 15 a 24. Vejam só. 2 Coríntios 8, 15 e 24. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco não teve, teve de menos. Perdão. Como está escrito: o que muito colheu, não teve demais. E o que pouco colheu, não teve de menos. Aleluia. Vejam só. Mas, graças a Deus, aleluia, mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito, que era do pastor. Ou seja, dividir aos pobres, compartilhar, salvar os necessitados que estavam precisando. Aleluia. No caso aqui, 17. Pois aceitou a exortação.
Aleluia. E muito diligente partiu voluntariamente entre vós. Perdão. Voluntariamente para vós. Aleluia. Esse é o verso 17. 18. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Aqui, ó. Aqui está querendo dizer o quê? Aqui era pessoas. Um dos objetivos da igreja. Era enviar pessoas. Era pessoas. Era pregar o evangelho, louvar o Senhor corretamente. Aleluia. Caridade. Aleluia. Aqui, ó. Como está escrito. O que muito colheu não teve demais. E o que pouco não colheu, não teve de menos. Porque graças a Deus, pela graça de Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Aleluia. Que era o profeta. Era o pastor na época. Aleluia. Pois aceitou a exortação. E muito diligente partiu voluntariamente. Ou seja, dividiu aos pobres, dividiu tudo aquilo que estava para quem estava faltando, e aos pobres. Aleluia. Tinham classes como hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Aleluia. Classes como tinham hoje. Tito era o responsável, era o pastor. E ele fazia essa divisão. Aleluia. Mas, ó, presta atenção 16, ó. Mas a graça a Deus, que pôs a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Deus falou no coração de Tito. Aleluia. Pois aceitou a exortação e muito diligente partiu, aleluia, voluntariamente para vós. Aleluia. Ele foi voluntariamente para o povo. Ele ajudou o povo voluntariamente. Aleluia. Que maravilha de palavra. Ele foi por amor. Aleluia. O Espírito está revelando aqui que Deus manda o profeta. Não é pastores acima que vai mandar. É Deus. Como Paulo está dizendo. Deus falou no coração de Tito. Aleluia. Daí ele partiu para as igrejas para poder consertar, para poder pregar o verdadeiro evangelho. Aí começou aquela divisão, aquela partilha. E não houve mais necessidade, como vai ser dito aqui. Aleluia. Verso 18. E com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor mandou mais um, naquela igreja. E com ele enviamos aquele irmão. Aí foi Paulo. Ó, e com ele enviamos aquele irmão, cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Aleluia. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas para companheiro da vossa viagem. Aleluia. Deus manda onde quer o seu obreiro, o seu pastor. E não só isto, mas foi também escolhido, ó, pelas igrejas para companheiro da nossa viagem. Paulo viajava. Aleluia. Nesta graça que por nós é ministrada para a glória do mesmo Senhor. Aleluia. Jesus fazia o que ele queria de obreiro, de levita, que no caso é os louvores. Aleluia. Que maravilha. É a obra dele. Deus administrava a obra. Não era homens. Ó. Mas a graça. Mas graças a Deus, que pôs a mesma solicitude. Deus colocou a mesma solicitude por vós no coração de Tito. Deus fazia a obra. Deus movimentava os obreiros. Deus mexia as suas peças. Isso que eu acho mais bonito na obra de Deus. Na verdadeira igreja de Cristo. Não é a pastor que manda. Aleluia. Pastor é manso, humilde de coração. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. É o Deus Altíssimo que manda. Isso é para vocês do sistema religioso. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Sejam mais humildes. Não como vocês vão muito na internet aí, humilham, né? Querem humilhar a gente. Vocês não estão humilhando. Porque nós somos amor, nós amamos. Nós temos caridade. Vocês não estão afetando a gente. Aleluia. Que nós conhecemos o que vai acontecer com vocês. Pelo contrário, temos misericórdia das suas vidas. Aleluia.
Verso 19. E não só isto, mas foi também escolhido pelas igrejas, para companheiro da vossa viagem, da nossa viagem. Nesta graça, que tudo é de graça, graça, que por nós é ministrada, para a glória do mesmo Senhor, e prontidão do vosso ânimo. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Que maravilha de palavra. Evitando isto, que alguém nos vitupere, escandalize, por esta abundância. A igreja ela prosperava. Ela era na caridade ali, mas ela prosperava. Aleluia. E não tinha ninguém passando fome, não tinha ninguém na miséria. Aleluia. Não faltava mantimento, nem na obra, nem nas pessoas. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Olha só. Porque você sempre, algum mal intencionado, algum falso profeta que diz, olha, tá tendo alguma máfia ali, ó. Tá todo mundo bem ali? Alguma coisa tá errada. Estão traficando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Aleluia. Vejam só, olha só que a palavra fala. Evitando isto, que alguém nos vitupere. Aleluia. Fale mal, tenha mau conceito. Aleluia. Por esta abundância, que por nós é ministrada. Aleluia. Porque eles administravam essa abundância. Eles dividiam aos pobres, faziam a obra da igreja, faziam missões. Não faltava nada, não tinha. Aquela cidade, aquela comunidade, não faltava nada. Satanás ficava furioso. Aqui é a fúria de Satanás, ó. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Que maravilha de palavra. É a bênção de Deus mesmo. Eu só tenho a agradecer ao meu querido Espírito Santo por revelar. Aleluia. Esse pequenino, pobre, fraco, pecador que é o teu servo Davi. Aleluia. Pois zelamos o que é honesto. Paulo zelava o que é honesto. Ele praticava a honestidade. Aleluia. Pois zelamos o que é honesto. É o que zela a igreja de Cristo. Pois zelamos o que é honesto. Não só diante do Senhor Jesus, mas também diante dos homens. Aleluia. Paulo também era honesto. Ele não furtava, não roubava, não extorquia. Aleluia. Não vivia da obra. É o que o Espírito está mandando dizer. Também era honesto diante dos homens. Ó. Como o Senhor, gente, não precisa, é Deus, né? A palavra está dizendo. Também não precisava vender coisa em nome de Jesus, objeto em nome de Jesus. Naquela época, não precisa isso. Aleluia. Glórias e glórias. Sejam honestos. Eles eram honestos diante do Senhor, mas também diante dos homens. Ó. Eles não enganavam os homens. Aleluia. Com eles enviamos também outro nosso irmão. Ó. Olha só, mais pessoas. Paulo, ele não via, a obra de Deus ela cresce. Vai nomeando pessoas, vai nomeando. Quem que Deus nomeia? Quem quer. Aleluia. Quem tem amor, quem se converte. Aleluia. Quem escuta o evangelho e aceita esse evangelho verdadeiro. Aí, ó. Paulo nomeou mais uma. Com eles enviamos também outro nosso irmão, o qual muitas vezes e em muitas coisas já experimentamos ser diligentes. E agora muito mais diligente ainda, pela muita confiança que em vós tem. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Porque sabe que aquela igreja é maravilhosa. Era pregado o verdadeiro evangelho. E só estava ali, dali estava sendo, aleluia, feito mais irmãos. Estava nascendo ali, aleluia. Porque nós batizamos, nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. Ali estavam nascendo, para o meu irmão e minha irmã entender, nascendo mais obreiros, mais pastores, a obra de Deus. A obra de Deus naquelas igrejas de Macedônia estava crescendo, aleluia. Em outras palavras, né? Estava prosperando, crescendo, aleluia. Sem aquela ganância, sem aquela prosperidade, aquela teoria da prosperidade, da arrecadação, de enriquecimento ilícito. Aleluia. É tudo pelo amor, amor à palavra. Aleluia. Quanto a Tito, Paulo voltou a falar de Tito. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco. Aleluia.
quanto a nossos irmãos, são embaixadores. Aleluia. Olha que vocês vão se tornar. Frequentando uma igreja de Cristo. Estudando esse verdadeiro evangelho. Praticando esse verdadeiro evangelho. Olha só. Vocês vão se tornar embaixadores de Cristo. E da igreja. E de sua glória. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Olha que maravilha. Vou voltar ali, ó. Conta Tito. É meu companheiro. Era o representante de Paulo naquelas igrejas. É meu companheiro e cooperador para convosco. Aleluia. Era o pastor das ovelhas. Que cultuava. Quanto nossos irmãos, aleluia, são embaixadores das igrejas. E glória de Cristo. Olhem só, meus irmãos e minhas irmãs. Deus está convidando vocês a serem embaixadores. Aleluia. Da igreja de Cristo. Da glória de Cristo. Aleluia. Olha aí, sistema religioso. Olha se vocês voltarem ao verdadeiro evangelho. Aleluia. Verso 24. Finalizando essa parte. Portanto, mostrar para com eles perante a face das igrejas a prova da vossa caridade. Sempre a caridade. Sempre. E da nossa glória acerca de vós. Sempre a vossa caridade. Sempre a caridade. A caridade é o foco da igreja de Cristo. A igreja de Cristo é movida pela caridade. Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Portanto, mostrar para com eles perante a face das igrejas a prova da vossa caridade e da nossa glória acerca de vós. Aleluia. Caridade, meus irmãos. O pregador tem que ter caridade. Aleluia. Administrar corretamente esse dinheiro de Cristo, que supostamente dizem que é dinheiro de Deus. Aleluia. Se é de Deus, o que Deus manda fazer? Doar aos pobres. Aleluia. Coisa que vocês não fazem. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Não é comprar apartamento, não é comprar fazenda em seu nome, não é ficar rico. Deus não manda fazer isso com o dinheiro da obra. É doar aos pobres. Aleluia. Dízimos e ofertas é para doar aos pobres. Aleluia. Sustentar a igreja e doar aos pobres. Aleluia. Igreja não tem fundo. Igreja não tem poupança. Igreja não tem patrimônio. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Para finalizar. Aleluia. Agora vamos falar da oferta. Aleluia. Para confirmar tudo isso. Quanto à administração. Aleluia. Para finalizar esse tema. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Quanto à administração. Aleluia. Das ofertas, mas dos dízimos. Que é na maioria dos ministérios da atualidade hoje. Aleluia. Comparando com essa igreja. Aleluia. De Cristo. A qual é o fundamento da oferta. Aleluia. Como a palavra de Deus manda ser administrada. Compartilhar, dividir os donativos, os dízimos e as ofertas. O que fazer com essas ofertas e com esses dízimos? Vou repetir. Quanto à administração, a oferta e, na maioria dos ministérios da atualidade, e também é o dízimo, no caso, aleluia. Comparando com a igreja de Cristo. Qual é o fundamento da oferta? Como a palavra de Deus manda ser administrada essa oferta? Aleluia. Como que ele manda? Aleluia. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Vamos ler aqui. 2 Coríntios 9. De 5 a 12. Que todo pastor prega na igreja. Aleluia. Todos os pastores pregam. Só que falta um pedaço. Falta um pedaço. Aleluia. Mas eu digo, meus irmãos e as minhas irmãs, a ler o capítulo 9 inteiro. Bíblia se lê o capítulo todo. Aleluia. Ou pelo menos onde o assunto abrange.
Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Interpretação, meu irmão. Interpretação de texto, língua portuguesa. Não sou nenhum professor para isso. Aleluia. Tudo bem que o Espírito Santo revela. Mas qualquer um que tem uma boa interpretação de texto vai entender. Aleluia, o que eu estou dizendo. O que eu vou revelar. Aleluia. Comparando essas duas igrejas, resumindo. O que era feito? Como era feito com o dízimos e com a oferta? O que era feito? Vou voltar a falar sobre isso. Vou voltar a afirmar sobre isso. Capítulo 9 de 2 Coríntios, verso de 5 a 12. O que toda igreja prega referente à oferta. Todo ministério que eu frequento. Aleluia. Pentecostal, Assembleia, Congregação, a do Valdomiro que eu fui, todas as igrejas que eu ia. Misericórdia, eu não vou mais. Glórias e glórias, aleluias, aleluias. Todas as igrejas pregam a respeito da oferta. 2 Coríntios, só que eu vou ler. 2 Coríntios 9, do verso 5 ao 12. Aleluia. Assim diz o Espírito das igrejas. Aleluia. Portanto, tive por coisa necessária exortar esses irmãos. Aleluia. Para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção. Aleluia. Já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção. Aleluia. Eles dizem que é muita oferta isso. Né? Tudo bem, oferta. E não como avareza. Ó, irmão, vocês têm que dar e não ter avareza. Não ter dó de dar. Oferta por amor. Ótimo. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Amém. Agora vamos lá. No verso 6. Eu digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. Aleluia. Eu que semeia em abundância também ceifará. Esse é o mais pregado. Aleluia. Cada um contribua segundo o propósito do seu coração. Aleluia. Não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Normal. Aleluia. Ótimo. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Só que Deus está dizendo aqui, quem colhe pouco, pouco você faz. Quer dizer, é alimento, mas tudo bem. Vamos comparar dízimos e ofertas. Porque hoje é dinheiro. Hoje é dinheiro. Aleluia. Como eles mesmos, mas hoje é dinheiro que move, irmão. Amém. Tudo bem. Verso 8. Não acabou não. Verso 8. E Deus é poderoso para fazer abundar. Aleluia. Já vai mudando um pouco. Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Aleluia. Porque Deus ele é... A graça é dar voluntariamente. É você dar. Não por opressão, não por avareza, por ganância, por voto. De graça. Aleluia. Viu só? E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência. Aleluia. Abundância em toda boa obra. Aleluia. Agora vem o 9, que ninguém lê. Aleluia. É de 6 a 8. O 9 pulou, até essa Bíblia pulou. Aleluia. Então vou mostrar pro meu irmão. Apareceu na cinegrafista. Apareceu? O 9 eles não destacam. O 9 não é promessa. Mas olha o que está escrito. Ó o que está. Conforme o que está escrito. Espalhou. Espalhou a obra. Deu aos pobres. Aleluia. Espalhou. Deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Ou seja, a igreja vai continuar do mesmo jeito. Ela vai prosperar do mesmo jeito. Dá aos pobres. Aleluia. Mantém a obra sim.
Tá correto. Aleluia. Deus ele é longânimo. Deus, estamos vivendo o tempo da graça. A situação é difícil. Mas meu irmão, minha irmã, pagou o aluguel. Olhou a igreja, está tudo em ordem. Vai doar aos pobres esse dinheiro. Está mandando, a palavra está dizendo. Conforme está escrito. Verso 9. Espalhou. Deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Não vai faltar nada nessa igreja. Pelo contrário. Vai descer com portas de bênção, como lá está em Malaquias 3. Malaquias 3. Não é um versículo só. É o capítulo todo. Aleluia. Verso 10. Aleluia. Vai até o 10, vai até o 12. Aleluia. Vai até terminar a folha aqui. Meu irmão, minha irmã. Interpretação. Agora vai confirmar aqui. Aqui vai explicar o seguinte. No verso 10 ao 12. A pessoa vai ofertar, o membro. Ele ofertou. Você vai devolver essa oferta para ele. Mas como isso, Davi? Vai devolver. Você vai doar aos pobres. Você vai doar aos pobres. Aí, aquela pessoa que o senhor doou, pastor, vai sair da miséria, aleluia, vai se reerguer, vai conseguir um fôlego, aleluia, um ânimo, a gente não sabe. É a obra de Deus. Deus vai operar, não é você, pastor. Você vai dar o que Deus mandou, olha. Vocês estão precisando de uma cesta básica, preciso pagar o seu aluguel, olha, tá aqui o dinheiro, ó, vamos pagar o aluguel lá. Aí deu aquele fôlego. Olha só, meu irmão, minha irmã. Aí aquela pessoa vai e arruma um emprego. Aí aquela pessoa que você deu, pastor, isso daí, humanamente falando. Puxa, aquela igreja me ajudou. Agora eu vou ajudar. É assim que funciona, pastor. Através daquela oferta, daquele aluguel que você pagou, daquela cesta básica que o senhor comprou, daquele mantimento, você conseguiu dar fôlego para aquela família. Você conseguiu levar o evangelho, provar que o Deus verdadeiro existe. Você não precisa dar para ter em troca. Você não precisa dar para ter em troca. Não é troca a vontade de Deus. Olha, você tem que dar que eu vou te dar a benção. Para Deus existe isso. Vou mostrar aqui. Vou provar aqui no verso 10. É por amor. A pessoa por amor, por gratidão. Vai lá, R$100 lá na igreja. Lá. Pronto. Nossa, de onde veio esse 100 quanto? Você não vai nem saber que aquela pessoa. Que você deu mantimento. Isso, irmão, isso aí. Lei da matemática. Ó, Deus me perdoe de falar dessa forma, mas para entender, é um investimento. É um investimento. Isso é o verdadeiro investimento. Investimento na caridade. Você doando para aquela pessoa dizendo, ela vai perder um pensamento que estava indo. Ah, eu vou até traficar droga. Ah, vou atrás de Deus, não, só tem miséria. Vou falar com o traficante lá, vou pegar uma droga para vender. Você vai lá com essa oferta. Ô, sou da igreja tal. Tô sabendo que o senhor tá precisando. Tá com um aluguel atrasado, vamos pagar pro senhor aí. Vamos lá. A obra é de Deus. Vamos fazer a obra. Deus mandou te abençoar. Irmão, investimento. Esse é o investimento de Deus. Eu quero ser um mico dourado. Se aquela pessoa não vai ofertar, não sei que quantia, mas vai ofertar. Eu estou dizendo isso na lógica, na gratidão. A obra de Deus é isso. A obra de Deus não é aquela opressão, aquela ganância. Vai chegar uma época, como está em Apocalipse, os mercadores da terra vão chorar, que é vocês. Porque ninguém compra mais do seu ouro. Ninguém vai mais acreditar nesse evangelho porco seu aí. As pessoas estão começando a entender como que funciona. E eu vou te provar isso aqui agora. Aleluia. 2 Coríntios 9, continuação.
2 Coríntios 9, verso 10. Continuando. Ora, aquele que dá a semente, quem deu a oferta. Aleluia. Não tá falando que... Você não falou que tem que semear? Ah, vou dar uma sementinha de R$1.000 ali. Eu dei. Agora vocês, ó. Vocês voltando. Vocês voltando. Como vocês têm que fazer, ó. Ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, vocês vão dar também a semente para nós. Nós não semeamos lá? Vocês vão trazer. Ou seja, dando aos pobres. Vocês vão doar aos pobres. Olha que maravilha. Quantas pessoas não vão ver? Olha, esse menino estava na miséria. Olha onde ele está agora. Que maravilha. Através, às vezes, de uma doação sua, falso profeta. De uma doação, de uma semeada que você dá. Porque a obra de Deus é assim. A gente semeia com vocês e vocês semeiam lá fora. Mas não é com conversa fiada, não. Não é com vendendo travesseiro, vendendo óleo ungido, vendendo CD, vendendo Bíblia. Não é assim que faz oferta, não. Você está dando mais dívida pro povo? Bota a mão na obra, na massa. Não precisa ir lá na África. Vocês não precisam ir lá na África. É assim que tem que fazer, ó. Na mesma cidade a gente faz isso. Aleluia. Ora, aquele que dá a semente, ao que semeia, a vocês. Vocês vão devolver também. E o pão para comer. Aleluia. Também multiplicará a vossa sementeira. Ou seja, eu não estou te dando dinheiro, não tá você não está tendo uma... Saracador do gasto filato aí, não. Na caixinha de oferta, né? Aquilo ali é a sementeira que está dizendo aqui, ó. Tá cheio de semente ali. Tá cheio de dinheiro. Agora vai doar aos pobres. Vai doar aos pobres. Está dizendo aqui, ó. E aumentará os frutos da vossa justiça. Ou seja, o Espírito Santo está revelando. Vejam só. Eu sou membro. Você é pastor. Eu te doei. Eu fiz a doação. Agora você está com a semente aí. A sementeira sua é a caixa de oferta. É o gasofilato. Sei lá como que vocês chamam. É a sementeira. Agora vocês vão doar aos pobres. Essa semente não é sua. Vai jogar pro povo. Vai dar pro povo. Aí você vai semear ali, você vai colher também. É assim que funciona a obra. É assim que funciona a obra, pastor. Diácono, presbítero, missionária, missionários. É assim que funciona. Esse é o fundamento da oferta na igreja de Cristo. E o que tem que ser na igreja de hoje. Você recebeu a oferta, pastor? De novo, hein? Agora você semeia também. Pega esse dinheiro aí, dá aos pobres. Aquela família que você doou R$100 lá, às vezes está salvando uma vida. Está salvando uma vida na fome. E aquela vida na gratidão, ela se reergue, ela vem te honrar depois. Isso aí é investimento. Esse é o verdadeiro investimento da palavra de Deus. Não só semear. Você quer só que o povo semeia. Só o povo semeia. Só o povo dá. Fico pé da vida com isso. Prega o resto aqui pro povo. Sobre a oferta. Vou pregar ainda hoje na minha igreja. Vou pregar isso aqui, ó. Tem que aprender. Eu tenho que falar. O Espírito deu pra mim, eu tenho que falar. Senão eu morro. Eu sou consumido. Eu devo a minha vida a Deus. Da minha família também. Aleluia. Verso 11. Para quem todo... Vejam só. Vejam só esse versículo. Para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência. Aleluia. A qual faz que por nós se deem graças a Deus. Aí o povo lá, pastor, graças a Deus, aleluia! Aleluia! Todos dando aleluia na igreja. Pobre, todos os pobres, órfãos, viúvos e estrangeiros.
pastores, eu lá, todos vão dar glória a Deus, ninguém passando fome, ó. Todos dando glória a Deus, aí eu faço profeta. Não vocês. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia. Tão fácil. Aleluia. Só que Deus fala na Bíblia, o Deus Filho. Aleluia. Revelarei os pequeninos. Revelarei, Silas Malafaia. Pra mim, blogueiro pequenininho, ó. Que tem 20 membrinhos só. Que tem 20 inscritos lá só. Deus revelou pra mim isso. Deus revelou pra mim que sou pequeno. Graças a Deus que eu sou pequeno. Graças a Deus que diminua eu e Cristo cresce em mim. Aleluia. E que desça fogo no céu. E que aqui essas igrejas, aleluia, com o poder de Cristo. Olha o verso 12. Paulo está desenhando assim, ó. A Bíblia desenha. Ela fala e desenha. Aleluia. Vejam só, por quê? Verso 12. Porque a administração desse serviço aí, não só supre as necessidades dos santos, mas também abunda em muitas graças, aleluia, que se dão a Deus, aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. E assim está revelado o que o Espírito quis revelar às igrejas. Aleluia. Ô meu cinegrafista. Aleluia. Glórias e glórias, aleluia, aleluia. Olha só, meus queridos irmãos. Agora, é assim que funciona. Para finalizar. Eu sou membro. É a última vez para meu povo de Deus ficar muito longo o tempo. Vejam só, meus irmãos. A gente vai cultuar a Deus. Eu sou membro. Aleluia. Você que está me assistindo é o pastor, vamos supor. Eu vou aí, estou cultuando, estou sentado no banco, estou cultuando. Eu vou lá, eu vou semear. Eu vou dar oferta. É lícito. Dízimo, se você quiser dar. A oferta é voluntária. Cada um com o seu coração. Ótimo, perfeito. Aleluia. Quer dar o dízimo, quer dar 10%? Fazer. É você com Deus, não é com o pastor. Amém, aleluia. Beleza. Acabou o culto. Aí a gente está semeando. Ali vai estar a sementeira. Aí o pastor, ele está lá com a semente que pegou da gente. Ele está lá com a semente. Agora no verso 10 ele está mandando ele semear, ou seja, doar aos pobres esse dinheiro. Manter a sua obra e doar aos pobres. E ajudar os pobres. A viúva, o órfão, o estrangeiro. Para quê? Para aquela pessoa tiver fôlego, aí aquela pessoa voltará. Aí ela vai ceifar mais ainda. Aí ela vai semear, que diz, semear. Vai doar, aí vai. A obra é assim de Deus. É caridade. Esse é o investimento da obra de Deus. É assim que Deus manda investir na sua obra. O dinheiro que eu te dei, pastor, vai dar aos pobres. Vai dar aos pobres. Aleluia. Eu agradeço, meus queridos irmãos, por mais esse ensinamento, por mais essa maravilha, esse gozo que o Espírito Santo nos deu. Aleluia. Eu agradeço, meu Espírito, por o Senhor me usar, esse pobre servo, humilde e pecador servo. Aleluia. Eu agradeço muito, meus irmãos, pela oportunidade. A graça e paz de nosso Senhor esteja convosco. Aleluia. Glórias e glórias a Deus. Uma boa noite a todos.